Boa noite, pode sentar, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje, nessa segunda-feira, dia 30, estamos finalizando o primeiro semestre. E esse primeiro semestre, meu irmão, tem sido de muita bênção. Aprendemos no mês de janeiro as primícias para Deus. No mês de fevereiro nós aprendemos sobre céus abertos. No mês de março aprendemos sobre vitória. Abril, pastor, memorial de Deus. Maio, jornada feliz. Em junho nós aprendemos sobre o que? Unção do Espírito. E o mês de julho nós vamos aprender, meu irmão, para viver os sonhos de Deus. Você já parou para querer viver os sonhos de Deus? Mas para mim viver os sonhos de Deus, pastor, eu preciso fazer o quê? Você tem que, meu irmão, ter os mesmos pensamentos do Senhor. E quais são os pensamentos do Senhor para nós? Vamos lá, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Amém? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Posso falar algo? Olha aqui para mim agora. Olhem todos, estou olhando para todos. Segunda-feira que vem eu quero você aqui de novo. Amém? Eu não quero fazer culto segunda-feira que vem com 4 peladinhas aqui de novo, não. Está repreendido. Pastor, eu não gosto de prosperar, tem que vir. A Bíblia diz que a ovelha ela ouve a voz do seu pastor. Então vamos lá. Pastor, para mim ter os sonhos, os melhores para a minha vida, eu tenho que ter o quê? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz quem? O Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sempre os pensamentos do Senhor serão os melhores. Mas aí sabe o que acontece? Quando a gente, meu querido, não sabemos esperar, a gente age de acordo com o quê? Com a nossa carne. O maior sonhador, meu irmão, que tem na Bíblia, se chama quem? José do Egito. O maior sonhador que existiu na Bíblia se chama José do Egito. Porque ele creu naquilo que Deus pensava para ele. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando não eram pensamentos de mal, eram pensamentos de paz. Eu fico imaginando, o que, pastor, que o senhor fica imaginando? O José falando para a família que ele seria o quê? Governador. E a família não acreditando. Por quê? Porque José ele confiava tanto nos pensamentos do Senhor para a vida dele, que ele acreditava. Quando você acredita, você começa a viver. Você sabe por quê, pastor? Que quando eu acredito eu começo a viver? No Jeremias, no capítulo 17, versículo 7. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Jeremias 17, 7. Na NBV. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito o que, irmãos? Feliz. José era feliz na prisão? Era ou não era? Sim ou não? Sim. José era feliz na casa de Potifar? Também. Pastor, mas José poderia ficar triste por aquilo que os seus irmãos fizeram com ele. Sim. Se ele fosse ver como um homem, sim. Mas ele sabia que aquilo ali era um propósito de quem? De Deus. Por isso que José, ele confiava tanto em Deus. Por isso que a Bíblia diz: mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito o quê? Feliz. Aí diz mais: e a sua vida é cheia de quê?
Sabe, José sabia que ele era o que, irmãos? Uma bênção. Mas quando a pessoa ela é uma bênção, o diabo faz de tudo, irmão. Para quê, pastor? Para tirar aquela pessoa do caminho do Senhor. Porque agora eu te digo, se José era feliz, mas quantas vezes José não viu o sol nascer quadrado? Você sabe o que eu estou falando? Preso, esperando vir alguém visitá-lo na prisão, porque os irmãos de José falaram para Jacó o quê? Que ele teria morrido. Ele tinha o quê? Morrido. O seu filho José, ele morreu. O Senhor não mandou ele ir atrás de nós, ele morreu. Mas tudo aconteceu por causa do que, irmãos? De um sonho. E uma coisa, José, meu irmão, colocou a sua confiança em Deus. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a sua vida é cheia de quê? De bênçãos. A sua vida é cheia de bênçãos. Aí vamos lá, Gênesis 37. A gente vai estudar muito, meu irmão, sobre isso aqui, tá? Versículo 3. Gênesis 37, 3. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias o quê? Cores. Posso falar uma coisa para você? Quem era para ser mais abençoado, José ou Rubens? José ou Rubens? Sabe quem é Rubens? Alguém sabe quem é ele? Hein? O primogênito. O primeiro filho de quem? De Israel, que era quem? O Jacó. Mas sabe o que Rubens fez? Não sei, pastor, o que Rubens fez? Ele se deitou com uma das mulheres de Jacó. E Jacó guardou aquilo por muitos anos. Por causa de quem? Porque ele era o filho. E aquilo trouxe um benefício? Não, trouxe uma maldição para dentro de casa. Então o José, ele era o filho de Jacó da sua velhice. E aí acontece o quê? E vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Quer dizer o quê? Não poderia conversar com José sendo pacífico. Como que eles tratavam José? Como? Com ignorância. Fazia acepção de quê, irmãos? De pessoa. E no versículo 6 diz: e disse-lhes, ouve, 5, e sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, e peço-vos que este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam no meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Qual é os planos de Deus? Qual é os planos de Deus? De paz. Mas quando você começa a aborrecer alguém, meu irmão, aquela pessoa que você, meu irmão, aborrece, ela perde o quê? A paz. Porque para os irmãos de José, isso aqui era o quê? Um aborrecimento. Para o irmão de José, isso aqui era uma loucura. Porque ele deixa mais claro ainda, o 9,
E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. As 11 estrelas, os 11 irmãos, o sol e a lua. Quem era o sol e a lua? A mãe e o pai. O pai e a mãe. E ele contando tudo aquilo, irmão, para José ele estava em paz. Mas para a sua família não existia ali paz. Porque o modo de tratar era diferente. O Jacó, que era o Israel, ele sabia que tinha algo diferente em José. Não era só porque ele era filho da sua velhice, mas tinha algo que chamava a atenção. Por que, pastor, você está falando isso? Porque quando ele conta esse sonho para os seus pais, olha o que acontece. 10. E contando ao seu pai, aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti? Aonde? Em terra, José. Aí diz mais: e os seus irmãos, pois, o invejavam. E o seu pai, porém, guardava este negócio no seu, diferente dos filhos. Há uma diferença. O pai guardava onde? No coração. E os seus irmãos faziam o quê? Invejavam. Invejavam quem, pastor? O José. Aí você aprendeu que o homem que confia no Senhor e que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim, ele é muito feliz. José colocou a sua esperança no Senhor. Mas eu fico imaginando José sentado, José em pé, José deitado na cela, José andando para um lado, para o outro, e esperando em quem? No Senhor. Quando a gente espera no Senhor, meu irmão, não tem como dar nada errado. Tem jovens aqui que ainda são solteiros. Você tem que esperar no Senhor. Ah, mas pastor, eu tenho que agir, né? Sim, tem que agir. Tem que agir. Por que, pastor, que eu tenho que agir? Porque se você só ficar esperando, não vai vir. Tem que agir. E pastor, mas eu estou na fé. Mas a Bíblia diz também que a fé sem obra, ela é o quê? É morta. Agora não é sair daqui da igreja e passar qualquer um e casar, né? Não é desse jeito, não é dessa forma. Mas é você orar e dizer: Deus, traga aí um varão, uma varoa, um vaso, tá? Não é vasilha, é um vaso, Senhor. Vasilha a gente encontra em qualquer lugar, é um vaso, porque vasilha você encontra por aí, irmão. Então, traga um vaso de honra, não um vaso de desonra. Ah, pastor, mas por que isso? Porque, meu irmão, que eu tenho que orar. Quando o Eliezer foi buscar a Rebeca, a Bíblia fala que quando Abraão deu essa missão para ele, ele orou. E ele encontrou uma mulher de Deus. Para quem? Para o seu Senhor, o Isaac. Por isso, meu irmão, a gente tem que orar. Você, pai, tem que orar pelo seu filho. Porque quem guardou o negócio no coração foi quem? O Jacó. Os irmãos invejavam. Agora José quer ser besta com esse sonho besta. Mas sabe por que o Jacó guardou aquilo no coração? Por que Jacó guardou aquilo no coração? Alguém sabe? Alguém quer dar um palpite? Dá um palpite aí. Um erro ou um acerto? Por que Jacó guardou aquilo no coração?
Você sabe por que Jacó guardou isso no seu coração? Porque ele viveu essa mesma experiência. Quando o pastor que ele viveu essa mesma experiência? Quando ele saiu da casa dos seus pais. Aonde? Vamos lá. Vamos voltar. Gênesis, capítulo 28. Quem achou, diga amém. Versículo 10. E partiu, pois, Jacó para onde? Betseba. E foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava onde? Nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. É esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Por isso que o Israel, que era o mesmo Jacó, guardou aquele negócio no coração, porque ele viveu essa mesma experiência. Qual experiência, pastor? De um sonho. Às vezes você tem aí muitos sonhos, mas sabe por que nenhum estão sendo realizado? Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque você, meu irmão, não anda segundo os planos de Deus. Quando ele teve esse sonho, Deus se revela para ele e diz: olha, você está vendo a escada? Os anjos estão subindo, estão descendo. Quer dizer o quê? Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Quer dizer que eu ainda não sou o Deus de Jacó. Mas para mim ser o Deus de Jacó, o Jacó precisava fazer o quê? Precisava fazer o quê? Precisava fazer o quê? Viver os pensamentos de quem? Do Senhor. Quer dizer, viver os planos de Deus. Porque os planos de Deus não são o que, irmão? De mal, são de paz. E os planos de Deus não são, meu irmão, os piores, são os melhores. E o Jacó, ele entendeu isso. Ele viu os anjos subindo e descendo. E Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e esta terra que está deitado, eu te darei a tua semente. Eita, pastor, que bênção, hein? E a Bíblia diz assim: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e a ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da onde? Da terra. Aí ele pede: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, diz: na verdade, o Senhor está neste lugar. E o que acontece? Eu não sabia. O Jacó nunca tinha vivido uma experiência com Deus. Mas a primeira experiência com Deus foi o quê? Através de um sonho. Não vou dizer para você: você vai sair daqui e vai ter um sonho e vai estar igual o tio Patinhas, cheio de moeda de ouro. Oh, aleluia. Não. Mas muitos têm aqui um sonho de ter uma família na presença de Deus. Muitos têm um sonho de ter prosperidade. Não é errado. Pastor, não é errado? Não. Prosperidade é um dom. Você precisa ter. Sem dinheiro você não é nada.
Sabia disso? Sabia que se você não tiver dinheiro, nem amigo você tem. Ah, então vou ter amigo por interesse. Tem isso? Tem. Por quê, pastor? Ninguém quer ser amigo de pobre. Como? A Bíblia diz isso. Provérbios. Coloca para mim aí. Ninguém quer ser amigo de pobre. Então, ninguém quer ser amigo de pobre. Sabe por quê? O pobre não tem amigo. Olhe para o seu irmão. Pergunte para ele que não quer ser amigo do Neymar. Quer? Ah, não quero, pastor. Duvido. Se você não quer ser amigo, tirar uma foto e dizer assim, ó, olha o Messi dizendo. O Messi dizendo, olha, eu sou amigo aqui do fulano, do ciclano. Ah, irmão, a gente fica vendo. Não, pastor. Meu irmão, a gente fica vendo. Você encontra alguém, um artista por aí. Meu irmão, ninguém vai logo lá. Ei, tira uma foto comigo. Não é assim? É. Ah, encontra aí uma pessoa importante. Meu irmão, ninguém quer ser amigo de pobre. Por quê? Provérbio 19:4. As riquezas granejam muitos amigos. Naquele momento ninguém queria ser amigo de José, nem os seus irmãos. Sabe por quê? Porque José não tinha nada para oferecer para eles. Te pergunto, o que José tinha para oferecer para eles? Nada. A comida que José comia, eles também comiam. Então eles não acreditaram. E diz, as riquezas granejam muitos amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo faz o quê? Ninguém acreditou. O Jacó acreditou porque ele viveu a mesma experiência. Porque eu te pergunto, quando José foi governador, os seus irmãos não quiseram ser amigo dele? Sim ou não? Não imaginavam? Ele vai nos matar agora, porque nós quase matamos ele. Mas José fez alguma coisa? Não. Por quê? Se José tivesse feito algo contra os seus irmãos, não ia ser no final da vida dele uma bênção. Ia ser o que, pastor? Uma maldição. Por isso que o Jacó, ele guardou tudo aquilo. E aí no Gênesis 28:17 diz, 17. E temeu e disse, quão terrível este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta da onde? Então quer dizer, a experiência que o Jacó ele viveu, ele guardou. Guardou por quê, pastor? Porque ele guardou aquilo no coração dele, porque José estava vivendo aquilo. Aí eu te pergunto, um sonho ele se realiza de um dia para a noite? Sim ou não? Quem tem um sonho de ter a casa própria? Tem alguém aqui? Olha a irmã aqui, a irmã ali. Sou também, irmão Paulo? Quer outra casa? Edna, acho que ele quer mais uma casa. A casa de vocês está pequena. Tem que botar mais gato e cachorro lá. E menino, né? Uns 5 meninos lá. Não quer menino mais? Uns 5 catarrentos. Amém? Então, irmão, você tem um sonho de ter uma casa, mas uma casa ela constrói de um dia para a noite? Sim ou não? Não. Tudo precisa de um alicerce. O José ele entendeu. O que, pastor? Que ele ia passar altos e baixos. Mas ele sabia que ele era cercado de quê? De bênçãos. Uma coisa coloque no seu coração. Se você quer viver os sonhos de Deus, você está cercado de bênçãos. Mas ao mesmo tempo que você está cercado de bênção, você também está cercado de maldição. Como, pastor? Eu cercado de maldição? Sim. Ao mesmo tempo que você é cercado de bênção, você também é cercado de maldição. Por quê? Vamos lá. Deuteronômio
capítulo 11, versículo 26. Quem achou, diga amém. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diz assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quem faz as escolhas? Somos nós. Lembra quando José ele estava na casa de Potifar? Ele tinha tanto a bênção como também a maldição. A mulher de Potifar queria o que com ele? Se deitar. Você sabia que naquele tempo a roupa egípcia, os homens não usavam cueca? Era um bordão. Era como se fosse um vestido de botões. E pastor, a Bíblia diz que José deixou a capa, ele deixou até a roupa. Até a roupa. José foi tentado até ali, foi. Mas estava diante dele tanto a bênção, e se ele tivesse deitado com aquela mulher, ele tinha sido governador? Sim ou não? Mas aí diz assim, a 27, a bênção quando ouvirdes os mandamentos de quem? Do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. A bênção é quando você ouve o mandamento. Então José ele preferiu viver os seus sonhos, aquilo que Deus tinha prometido para ele. Quando a gente, meu irmão, fica nessa palavra, a maldição pode até vir, mas ela não vai nos alcançar. Por quê? 28. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e ordeno para que seguirdes outros deuses que não conhecestes. Tem gente que está saindo do seu lugar, irmão, e perdendo. Perdendo o que, pastor? De ser muito feliz e de ser uma pessoa cheia de quê? De bênçãos. Por isso hoje, meu irmão, eu te digo, o que, pastor? Os pensamentos do Senhor sempre são o quê? Os melhores. Aí eu te pergunto, por qual pensamento você tem se dirigido? Por quê? Provérbios 4:23 na NTLH, para a gente encerrar e fazer a oração. NTLH, a Bíblia diz assim, ó, olha na televisão aqui, ó: tenha cuidado com o que você pensa. O teu pensamento pode ser uma bênção, como também pode ser uma maldição. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pastor, que palavra, hein? Então quer dizer o quê? Como eu penso, os meus pensamentos me levam em muitos lugares. Teus pensamentos podem te levar a muitos lugares. Há lugares de destruição, como lugares de bênçãos. Lugares de maldição, como lugares celestiais. Mas isso só depende de quem? De quem? De você. Somente de você. E Deus quer abençoar você em nome de quem? De Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. E quem entendeu, diga amém. Então, meu irmão, guarde essa palavra. Não seja guiado pelos seus pensamentos. O José, ele tinha muitos sonhos, então ele preferiu ser guiado pelo propósito que Jesus tinha para ele, que Deus tinha para ele. Ele não foi guiado pela sua vontade, porque se fosse guiado pela vontade dele, ele tinha mandado matar os irmãos, ele tinha se deitado com a mulher de Potifar, ele tinha, meu irmão, deixado a riqueza subir para a cabeça, mas não. Ele preferiu viver o quê? Os planos de Deus. Amém? Então fique de pé para nós orar.